Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, graça e paz, eu quero convidá-lo a, com reverência, atenção, abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 6. Nós leremos apenas do verso 8 ao 15, mas a nossa exposição terá como texto básico todo esse trecho e mais o capítulo 7 até o final. Mas nós vamos ler porque é um texto longo e nós vamos ler à medida que nós vamos expondo as Escrituras. Nesta noite eu quero falar sobre a beleza de Cristo no testemunho de um de seus discípulos. A beleza de Cristo no testemunho de um de seus discípulos, ou de um discípulo. Nós já vimos, expondo Atos capítulo 4, do verso 32 até o 37, sobre a beleza de Cristo na comunhão dos santos. Cristo, agora exaltado, havia encerrado o seu ministério terreno e inaugurado o seu ministério celestial, pelo qual ele vai continuar a sua obra, aplicando a sua obra redentora no mundo através da sua igreja. Ele vai colocar, ou está colocando, todos os inimigos debaixo do estrado dos seus pés. Ele está fazendo avançar o seu reino e ele segue presente no mundo, não mais fisicamente, pois fisicamente ele está à destra do Pai, porém ele está presente no mundo por meio da sua igreja. E o reino de Cristo sofre oposição externa e interna, como temos visto. Mas isto não o impede de continuar agindo e colocando os inimigos debaixo dos seus pés. Embora à vista dos homens pareça que os seus servos estão sendo derrotados, sobretudo aqui vai acontecer a partir desse capítulo 7, o Senhor Jesus segue vitorioso. E é isto que nós vamos ver. E não só isso, o Senhor Jesus segue brilhando, a sua glória segue resplandecendo agora no rosto dos seus servos. Diz assim, portanto, a palavra de Deus: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos cireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Deus e contra Moisés. Então sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Mais uma vez, ó Deus, nós nos dirigimos a Ti para pedir que o Senhor aquiete o nosso coração. Que o Senhor nos livre das investidas de Satanás para arrebatar a palavra do nosso coração, distraindo-nos, seja com conversas paralelas, seja com algum tipo de inquietação ou distração ou preocupação. E que o Senhor nos ajude a manter a nossa mente voltada para as Escrituras, a fim de que contemplemos na vida e testemunho de Estevão a beleza do nosso Cristo, do nosso Senhor e Salvador, a quem amamos e adoramos, aquele que nos fala e que canta e louva conosco e também é adorado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu quero recomendar que você evite toda movimentação e que você aquiete seus filhos, que porventura ficarem agitados, se precisar sair para acalmá-lo ou discipliná-lo, não fique constrangido em fazer isso,
para que nós mantenhamos a reverência e possamos todos conseguir nos concentrar. Boanerges Ribeiro, um servo de Deus da Igreja Presbiteriana do Brasil, que foi por muitos anos presidente do Supremo Concílio, um homem firme nas Escrituras, escreveu um livro, uma biografia, intitulada O Apóstolo dos Pés Sangrentos. É a biografia de um indiano convertido ao cristianismo chamado Sadhu Sundar Singh. E Sundar Singh, na sua história, demonstra uma vida de piedade, de compromisso com o reino de Deus, tendo chegado a sofrer por causa de Cristo, perseguições dos seus patrícios, tendo sido expulso pelo seu pai, da sua casa, o seu pai que era um grande nobre, que tinha muitas riquezas. Ele foi expulso da sua casa por causa da sua conversão a Jesus. E ele andava de pés descalços, vestidos como um sadhu, um nome dado a homens chamados, considerados santos na Índia. Porém, ele era um sadhu de Cristo e ele pregava o evangelho de Cristo. E certa vez, Sadhu Sundar Singh foi chamado para pregar numa conferência em algum país, se não me engano, da Europa. Faz muito tempo que li o livro. E na casa onde ele estava hospedado havia duas crianças com quem ele brincou em um determinado momento, quando ele tinha uma folga. Inclusive brincando de cavalinho e colocando-as sobre as suas costas e brincando com elas. Quando Sadhu Sundar Singh foi embora, as crianças no outro dia perguntaram para sua mãe: mamãe, cadê Jesus? Ele não vem brincar conosco? Sadhu Sundar Singh era um homem identificado com Jesus, de tal maneira que crianças acharam que ele era Jesus. Meus irmãos, tornar-nos parecidos com Jesus constitui o nosso sumo bem. Por isso, esse é o supremo propósito de Deus para nós. Nós fomos criados à imagem de Deus, mas o pecado nos desfigurou. Por causa da herança de Adão, e Jesus é o segundo ou o último Adão, que veio para restaurar a imagem de Deus em nós, e esse é o supremo propósito de Deus para nós, essa é a suprema felicidade, aquilo para o que fomos predestinados, como está escrito em Romanos 8, 28 e 29. Lá está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas qual é esse sumo bem? Ele segue no verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. E essa transformação, meus irmãos, à imagem de Cristo, ocorre por meio da santificação. Ela começa na regeneração, quando é implantada em nós uma nova natureza, uma natureza santa. E ela prossegue na santificação, que é produzida pelo Espírito Santo, e ela prossegue e ela avança à medida em que nós contemplamos a Jesus pela fé. É neste sentido que Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, no original somos transfigurados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Na verdade, a essência dessa semelhança com Cristo, produzida pelo Espírito Santo, é o próprio Cristo vivendo em nós, porque o Espírito procede dele e do Pai. É por isso que Paulo testifica em Gálatas 2,20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E essa semelhança, meus irmãos, ela é abrangente. E a abrangência dessa semelhança envolve até mais do que a glória. Ela envolve também nos identificarmos com os sofrimentos de Cristo. Mais precisamente, sofremos com Cristo, como Cristo e por Cristo. E isso faz parte da glória de sermos semelhantes a Ele. Somos, portanto, chamados a sermos semelhantes a Jesus e nos fazermos um com Ele, tanto em seu sofrimento
como em sua glória. Sofrer por Cristo, sofrer como Cristo, não exatamente como Ele, porque o seu sofrimento é incomparável nos frutos, porque Ele é o único sofrimento que traz redenção, e nem sequer na sua intensidade, mas em termos limitados, sofrer com Cristo e como Cristo é glória para os seus discípulos, faz parte da glória de sermos semelhantes a Ele. Na verdade, é necessário sofrermos com Cristo para que participemos da sua glória. Quanto mais sofremos por Cristo e com Cristo, mais a sua glória vai se refletir em nós. É isto que Paulo também testifica em Romanos 8, 16, 17. Veja nessa passagem, em Romanos 8, 16, 17, a relação entre o ministério do Espírito Santo, que nos torna filhos e herdeiros, tanto no sofrimento como na glória. Romanos 8, 16, 17, ali está escrito: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós gostamos dessa passagem, até aí, né? Co-herdeiros com Cristo. Porém, Paulo continua: se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Sofrimento e glória caminham lado a lado na semelhança com Cristo. E também em Colossenses 1, 24, o próprio apóstolo Paulo, que sofreu pelo Evangelho, que foi preso, apedrejado e morreu na masmorra fria por causa de Cristo, ele chega a dizer em Colossenses 1, 24, agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, a igreja, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Não se trata de completar os sofrimentos de Cristo pela expiação dos pecados, mas pela aplicação da obra de redenção na vida dos eleitos. Você deseja parecer-se com Jesus? Nós muitas vezes queremos parecer com muitas pessoas, né? Às vezes até chegamos a imitá-las. As pessoas que são famosas costumam ter muitos cosplays, né? Muitos imitadores. Mas a maior ambição do cristão deve ser semelhante a Jesus. Até onde você, meu irmão, minha irmã, está disposto ou disposta a ir nessa imitação de Jesus? É por isso que Jesus diz que aquele que quer segui-lo tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. É pensando nisto que eu o convido a olhar comigo para Estevão, um discípulo que refletia de maneira singular na Escritura a imagem e semelhança de Cristo, tanto nas coisas que ele vivenciou e sofreu, como no caráter que ele demonstrou. É por isso que o título dessa mensagem é A Beleza de Cristo na Vida ou no Testemunho de um de seus discípulos. Eu confesso que quando eu li a história de Estevão, estudando esse texto, inclusive pela primeira vez, eu fiquei impressionado, meus irmãos, com a semelhança. Eu fiquei pensando, Senhor, eu queria chegar na metade disso aqui. Eu fiquei impressionado com a semelhança tanto da história dele, de seu caráter, com a história, tanto da história dele quanto do seu caráter, com a história e o caráter do Senhor Jesus. São poucos cristãos revelados na Escritura que demonstram tanta semelhança com Jesus como Estevão. Para começar, foi uma vida tão curta. Não precisa ser uma vida longa, foi uma vida curta. Ele era um jovem, possivelmente, um jovem adulto. E a vida dele foi uma vida curta, como a do seu Senhor, que morreu aos 33 anos aproximadamente. Mas foi uma vida tão intensa e dramática, que ilustra extraordinariamente, meus irmãos, até onde um cristão pode chegar na semelhança com o seu Senhor. Uma vida que reflete a beleza de Cristo. O que nós vamos ver aqui quando nós contemplarmos Estevão é o retrato de Jesus. É como Estevão estivesse dizendo através do seu testemunho de vida para nós, não sou eu quem vocês estão vendo. Não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. De maneira extraordinária, Lucas, que é um
artista literário, além de ter o seu escrito inspirado, Lucas arranja o relato de um modo a estabelecer diversos paralelos entre Estevão e Jesus. É bom que você tenha a sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, pelo menos ali a partir do capítulo 5, porque nós vamos ver vários paralelos. Lembre-se que Lucas é o mesmo autor do Evangelho e o autor de Atos. E não é à toa que este é o segundo volume. No primeiro volume ele mostrou o ministério terreno de Cristo, pelo qual ele se encarnou, viveu neste mundo, morreu, foi na cruz, foi sepultado, ressuscitou, e no livro de Atos ele mostra como Jesus Cristo, agora exaltado à destra de Deus, prossegue o seu plano redentor através da sua igreja. Então nós vamos ver não só em Lucas, mas principalmente em Lucas, mas também em algum outro evangelho, alguns paralelos entre o que Lucas usa, aquilo que chamamos tecnicamente de fraseologia. As mesmas expressões que ele usa em relação a Estevão, ele vai usar em relação a Jesus. Que ele usou em relação a Jesus, melhor dizendo, ele vai usar em relação a Estevão. Aliás, Lucas já fez isso na história toda. Ele vai fazer isso na história toda que o seu livro conta. E nós já vimos alguns paralelos. Lembra? Sobrevieram os sacerdotes ressentidos. Do mesmo modo como sobrevieram contra Jesus, eles sobrevieram contra os apóstolos Pedro e João e contra os 12, como nós já vimos em mensagens anteriores. Eu quero mostrar alguns traços da imagem de Cristo na vida desse discípulo. Eu quero adiantar os principais pontos da minha mensagem. Nós vamos ver que, a semelhança do seu Senhor, em primeiro lugar, Estevão mostrou uma vida cheia do Espírito Santo. Em segundo lugar, a semelhança do seu Senhor, Estevão teve um caráter atacado injustamente. Uma vida cheia do Espírito Santo, um caráter atacado injustamente. Em terceiro lugar, nós vamos ver que, a semelhança do seu Senhor, esse discípulo teve um testemunho verdadeiro e coerente. E em quarto e último lugar, nós veremos que, a semelhança do seu Senhor, Estevão teve uma morte violenta, porém gloriosa. Uma morte violenta, porém gloriosa. Esses são os 4 pontos da mensagem que eu quero analisar com vocês. Então vamos ao primeiro ponto. Estevão, como seu Senhor, mostrava uma vida cheia do Espírito Santo. E nós vimos a manifestação da plenitude do Espírito desde o primeiro momento em que ele aparece aqui em Atos. Você lembra, Estevão é um daqueles 7 escolhidos para prestar assistência às viúvas. Nós lembramos que na mensagem anterior nós vimos que o Senhor instituiu um grupo de diáconos, o ofício de diácono, para cuidar da assistência aos santos, para suprir uma falha, uma lacuna que estava havendo na assistência diária. E entre esses homens escolhidos, no verso 3, o apóstolo Pedro está falando aqui, na verdade os 12 estão falando, provavelmente Pedro foi quem tomou a palavra, e eles dizem: mas escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, ou seja, de bom testemunho. Nós vimos isso, que boa reputação é gente que tem bom testemunho no meio da congregação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E eles escolheram 7 nomes, e entre eles está Estevão. Só o fato de Estevão estar entre 7 já deve indicar para nós, implicitamente, que ele era um homem cheio do Espírito Santo de sabedoria. Porém, não satisfeito, Lucas acrescenta no verso 5, o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E essa plenitude do Espírito na vida de Estevão, ela é mencionada no versículo 5, no versículo 8, no versículo 10. E ela manifesta-se, primeiro, através da sabedoria e da fé que ele demonstra. Ele é um homem cheio de sabedoria. Homens, mulheres cheias do Espírito Santo, são homens e mulheres cheios de sabedoria. Em segundo lugar, cheios de fé, ou seja, cheios de uma confiança inabalável no Evangelho e em Jesus Cristo. Isso fica muito claro aqui no verso 5. Ele é um homem cheio de fé e cheio de sabedoria. Observe que ainda no versículo 10, a Bíblia diz que
ele estava pregando, ele estava realizando sinais e prodígios, e levantaram-se alguns de uma sinagoga dos libertos, homens que tinham sido prisioneiros, e agora eram libertos, e eles eram judeus helenistas, judeus nascidos fora da Palestina. E essa sinagoga, ela era uma sinagoga de gente que nasceu em vários lugares fora da Palestina, sirineus, alexandrinos, Cilícia e Ásia. E eles discutiam com Estevão, mas diz o verso 10, que não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. O que acontece aqui é um cumprimento da promessa de Jesus em Lucas 21, verso 15, quando ele fala da oposição que os discípulos enfrentariam na sua proclamação do Evangelho. Em Lucas 21, 15, ele diz: porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Ninguém vai poder contradizer a sabedoria de vocês, ninguém vai poder refutar vocês, porque eu vou dar uma sabedoria. E na versão de Mateus, lá no capítulo 10, ele diz, é o Espírito Santo que vai falar, não temam, porque o Espírito Santo vai conceder o que vocês devem falar. Então Estevão demonstrava essa plenitude do Espírito pela sabedoria com que ele agia na assistência aos santos, com que ele tomava decisões juntamente com os outros 6 diáconos, mas também na forma como ele falava. As pessoas que se levantaram, vejam, eram da sinagoga, muitos deles eram rabinos, mas eles não conseguiam. Veja que entre esses homens estão pessoas da Cilícia. É bom você sublinhar essa palavra, dos alexandrinos e da Cilícia. Sabe quem era da Cilícia? Paulo. E Paulo estava possivelmente lá, porque no capítulo 8, verso 1, Saulo consentia na sua morte. No verso 58 do capítulo 7, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Você conhece Saulo, você conhece Paulo. Podemos ter uma grande noção, uma boa noção da sabedoria de Paulo lendo suas cartas. Ele tem um profundo conhecimento, e embora agora ele aplique cristologicamente, mas era um conhecimento que ele demonstrava, desde cedo ele mesmo diz, eu me avantajava aos da minha religião, aos da minha idade. Lá em Gálatas ele diz, eu era mais inteligente do que os demais, eu era uma pessoa extraordinária, mas Saulo está no meio daqueles que não conseguem resistir à sabedoria de Estevão. Por quê? Porque ele está cheio do Espírito Santo e ninguém pode sobrepor-se à sabedoria do Espírito Santo. E isto mostra um paralelo entre Estevão e Jesus. A Bíblia diz que ele está cheio do Espírito Santo, ele está cheio de graça e poder. E se você abrir em Lucas capítulo 4, você verá que coisas semelhantes são faladas sobre Jesus. Lá em Lucas capítulo 4, no versículo 14, diz, então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a vizinhança. E no verso 15, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos, por causa do poder com que ele falava. Ainda no versículo 22 do mesmo capítulo de Lucas, está escrito que, depois que Jesus faz uma interpretação de Isaías 51, diz que todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam, não é este o filho de José? Ainda no verso 32 está escrito que muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E, por fim, no capítulo 20 do mesmo Evangelho de Lucas, nos versículos 39 e 40, está escrito, então disseram alguns escribas, mestre, respondeste bem. Dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo. Lembra? Depois de uma série de debates, eles não conseguiram vencer nenhum. Jesus era sábio, ele é o mais sábio de todos. E Estevão está cheio do Espírito de Deus e de Cristo, e é por isso que ele tem uma sabedoria que não pode ser suplantada pelos seus opositores.
Mas essa vida cheia do Espírito não só se manifesta na sabedoria e na fé que Estevão tem, ela também se manifesta na graça e no poder que ele manifesta. O verso 8 diz isso: Estevão, cheio de graça e poder. Já é a segunda vez que ele fala que Estevão é cheio do Espírito. Ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Devemos lembrar que os sinais, eles eram realizados apenas pelos apóstolos, via de regra. Já vimos isto, já comprovamos biblicamente, eu não vou à passagem. Era por meio dos apóstolos, porque a autoridade apostólica era chancelada, era confirmada, era comprovada por meio desses sinais, e só eles faziam. Porém, nós temos aqui em Atos apenas duas exceções, onde esse poder de realizar milagres extrapola a mão dos apóstolos, e Estevão e Filipe vão ser instrumentos de Deus pelos quais ele faz milagre. É como se, não é que eles se tornaram apóstolos, mas é como se o dom apostólico, para reforçar a autoridade deles, estivesse sobre eles. E Filipe é importante porque ele é quem vai evangelizar os de Samaria. Estevão é aquele cujo sangue vai ser uma semente para espalhar o evangelho para além de Jerusalém. E é por isso que ele é uma exceção, uma honrosa exceção. Ele realiza sinais e grandes prodígios, e eu penso que Lucas está registrando isso aqui, que é um evento real, para mostrar a semelhança de Estevão com Cristo. Ele realizava grandes sinais, e nós lembramos que lá em Lucas capítulo 5, versículo 15, está escrito que o Senhor Jesus, o que se dizia, porém, ao seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Nós sabemos que existem várias outras passagens onde Jesus realizava sinais e prodígios, e exatamente essa graça e poder é demonstrada também por Cristo. E no verso 17 de Lucas 5 também diz: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele, Jesus, ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Estevão está manifestando uma semelhança com o seu Senhor, na graça com que ele fala e no poder que ele manifesta. Em terceiro e último lugar, dentro desse primeiro grande ponto, Estevão mostra uma vida cheia do Espírito através da manifestação de glória e pureza. Há uma glória estampada no rosto de Estevão. No capítulo 6, verso 15, diz que, como eles não puderam resistir a Estevão, eles arrastaram, eles sublevaram pessoas, diz o verso 11, que eles subornaram homens que dissessem, que fizessem acusações falsas contra Estevão. E diz o verso 12 que sublevaram o povo, quer dizer, eles instigaram o povo contra Estevão e, investindo, arrebataram, eles pegaram-no à força, arrastaram-no até o sinédrio, apresentaram testemunhas falsas e falaram várias acusações. E no verso 15, observe o que diz: todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Havia um brilho no rosto de Estevão. Havia um brilho nos seus olhos. Havia uma presença diferente, sobrenatural. E isto nos lembra o que está escrito em Lucas capítulo 9, acerca do Senhor de Estevão, do mestre de Estevão. Em Lucas 9, versículo 29, e aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. No Monte da Transfiguração é óbvio que o rosto de Jesus brilhou infinitamente mais do que Estevão, mas Estevão apresentou uma certa radiância. E a palavra de Deus também diz, em Lucas 23, no versículo 4, disse Pilatos aos príncipes, sacerdotes e às multidões: não vejo nesse homem crime algum. Havia uma
manifestação, uma certa manifestação de uma glória, de uma pureza e até de uma inocência em relação àquilo de que acusavam a Estevão. Estevão tinha uma vida cheia do Espírito e nisso ele manifestava a beleza de Cristo. Mas em segundo lugar, a semelhança do seu Senhor, Estevão teve também o seu caráter atacado injustamente. Ele vai se identificar com o Senhor Jesus através dos sofrimentos que ele tem, que lhe são infligidos. Primeiro, ele é atacado injustamente através de testemunhas falsas. Veja o verso 11, nós já tínhamos falado, mas só repetindo. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Ele não blasfemou contra Moisés nem contra Deus. Certamente ele teve discussões envolvendo a lei de Moisés, envolvendo questões relacionadas ao templo, aplicando o Velho Testamento a Jesus. Mas ele não falou blasfêmia. Esses homens foram comprados, pagaram esses homens, subornaram esses homens para falar isso. E ainda no verso 13, ele diz: apresentaram testemunhas falsas, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. É possível que Estevão estivesse discutindo o que ele vai falar depois no seu sermão, que Deus não habita em santuário feito por mãos. Jesus mesmo havia dito: destruir esse templo e em 3 dias o reconstruirei. Mas Jesus falou: olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mas eles dizem que ele está falando contra a lei. Então, a semelhança do seu mestre, há testemunhas falsas. E aqui eu saio um pouco de Lucas. Lá em Marcos, capítulo 14, é dita a mesma coisa em relação a Jesus. Jesus sofreu o mesmo tipo de ataque. Em Marcos, capítulo 14, 55 em diante, está escrito, Marcos 14, 55 em diante: e os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns testificaram falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei esse santuário. Lembra? Eles estão acusando Estevão, ele falou contra o lugar santo, é o mesmo santuário. E em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Não foi isso que Jesus falou? Jesus disse: destruam este santuário, o santuário do seu corpo, e eu o reconstruirei. Mas eles deturpam as palavras de Jesus e diz que nem assim o testemunho deles era coerente. Havia testemunhas falsas. Aqui mesmo em Lucas, você pode abrir lá também, em Lucas capítulo 20, e você verá que os fariseus, no capítulo 20, 19, ou melhor, no verso 20, eles também subornam alguns emissários, que se fingiam de justos, para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Também, no caso do mesmo Lucas, mostra que subornaram pessoas para tentar prender Jesus. Então, ele tem um caráter atacado injustamente com testemunhas falsas. Ele também é atacado por meio de instigação popular. O que é instigação popular? É quando você insufla, quando você inflama o coração da multidão contra uma pessoa. Você difama aquela pessoa e todo mundo vai cancelar aquela pessoa. No verso 6, no verso 12, sublevaram o povo. Quer dizer, eles instigaram o povo, eles provocaram o povo contra Jesus, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Nós encontramos na palavra de Deus, em Marcos capítulo 15, a mesma coisa em relação, o mesmo fato em relação a Jesus. Em Marcos capítulo 15, versículo 11, mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse de preferência a Barrabás. Há muitas semelhanças entre Estevão e o seu Senhor. Ele está tão comprometido com o seu Senhor que ele está disposto a sofrer as mesmas coisas, obviamente em escala bem menor, que o seu Senhor sofreu. E meus irmãos, Jesus falou isso. Ele disse lá em João: não vos maravilheis, olha, se o mundo vos odeia, sabei
que antes que vos odiasse, me odiou a mim. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Preparem-se, porque se vocês querem ser semelhantes a mim, vocês serão odiados pelo mundo. E o ódio do mundo revela que vocês são meus, revela que vocês estão identificados comigo, que vocês são um comigo. Isso é privilégio. Sofrer calúnias por amor de Cristo é privilégio. Não é sofrer coisas por causa de alguma coisa que você fez. A Bíblia diz, não sofra nenhum de vós como malfeitor, como ladrão, ou como quem se intromete no negócio de outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Você está manifestando a imagem de Cristo. E se o mundo odeia Cristo e você manifesta a imagem de Cristo, o mundo vai odiar você. Não estranhe, alegre-se. Porque isso torna você semelhante a Jesus. Em terceiro lugar, nós temos então um testemunho verdadeiro e coerente. Estevão, à semelhança do seu Senhor, responde aos seus acusadores com um testemunho verdadeiro e coerente. Observe no capítulo 7, agora entrando no capítulo 7, então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é isto assim? É verdade, Estevão, que você tem falado contra o lugar santo e contra Moisés, e que Deus vai destruir esse lugar, que Ele vai mudar os costumes de Moisés. É verdade? E Estevão responde. E o que Estevão faz? O que você faria se fosse falsamente acusado por causa do Evangelho? Qual seria o foco no qual você concentraria seus esforços? Qual é a tendência nossa quando somos acusados falsamente? Nós queremos, antes de tudo, nos defender. Nós ocupamos todo o nosso esforço, toda a nossa retórica, toda a nossa inteligência para nos defender. Mas Estevão entendeu qual o propósito dele ser colocado diante do tribunal do Sinédrio. O Senhor Jesus havia dito lá em Mateus capítulo 10, eles vos entregarão aos tribunais, para que deis testemunho. Estevão sabia que quando os discípulos de Cristo fossem colocados diante de um tribunal, o principal foco deles não era se defender e se livrar da prisão, era dar testemunho de Cristo, era falar do Evangelho para os seus opositores. E é o que Estevão se preocupa em fazer, em nenhum momento ele nem se refere a si mesmo. Não há uma referência a si mesmo. Olha, vocês não estão entendendo. Ele não evoca nenhuma constituição. Ele não diz, não, eu não estou falando contra Moisés, afinal, era um testemunho falso. Não, não foi isso que eu disse. Deixa eu explicar direitinho. Não, Estevão não se preocupa nisso. Ele quer aproveitar para falar do seu Senhor. E ele dá um testemunho verdadeiro e coerente. E antes de tudo, eu quero agora me deter um pouco nesse testemunho, no nosso terceiro ponto, porque nesse testemunho, antes de tudo, Estevão valoriza as Escrituras. E a sua defesa nada mais é do que uma exposição da história da salvação pela exposição das Escrituras. Estevão prega a palavra. E algumas observações nos mostram a riqueza desse testemunho bíblico. Nós não podemos nos deter em tantos detalhes, mas eu quero trazer aqui os pontos principais desse sermão de Estevão. Ele prega um longo sermão, do qual possivelmente temos um resumo, mas já o texto é longo. Então, primeiro ponto do sermão de Estevão que eu queria destacar, Estevão prova biblicamente que Deus não está limitado a locais construídos por mãos humanas. Estevão prova biblicamente que Deus não está limitado a locais construídos por mãos humanas. E como é que ele faz isso? Estevão conta a história da salvação a partir de Abraão, que é onde começa a história de Israel. E observe, eu vou resumir aqui, depois a gente vai ler o texto para vocês verem. Mas eu quero que vocês observem que a primeira fala de Estevão, na primeira fala, ele vai mostrar que Deus se fez presente na história do seu povo, onde quer que ele andasse, antes mesmo da confecção do tabernáculo e da edificação do templo. Essa é uma ênfase que ele vai dar. Se você observar, ele vai terminar o seu sermão, ou a última parte do seu sermão,
Nela ele fala da construção do tabernáculo, da confecção do tabernáculo e depois da construção do templo. Para depois concluir, Deus não habita em casas feitas por mãos. Mas ele começa dizendo que Deus se faz presente na história do seu povo antes de ter templo. Deus se revela ao seu povo antes de ter um local. Isto significa que o Senhor nunca esteve limitado a um local. Lembre-se que parte da acusação contra Estevão é que ele teria falado contra o santo lugar. E olha o que ele diz aí, do verso 2 ao verso 8. Ele vai dizer que o Senhor se revelou a Abraão, ele revelou a Abraão a sua glória, ele chamou Abraão quando ele ainda estava na Mesopotâmia, Deus o conduziu à terra prometida e, embora não lhe desse herança em vida, deu-lhe a promessa da posse da herança para ele e sua descendência e fez aliança com ele. Estevão quer deixar pressuposto que não havia templo. Observe o que ele diz aí. Varões, irmãos e pais, ouvi. Os pais aqui são os líderes, ele chama de pais. O Deus da glória, veja, a glória de Deus se manifestava no templo, assim criam eles. Embora achei que não estivesse mais ali, no tempo de Jesus. Você diz, o Deus da glória apareceu, sublinha esse verbo, apareceu a Abraão, ele se revelou a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, ele disse, sai da tua terra e da tua parentela, vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra. Veja, Deus está conduzindo Abraão, sem nenhum templo, sem nenhuma casa. Deus está peregrinando com Abraão. E ele trouxe até esta terra que vocês habitam. E nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina, em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois sairão dali e me servirão neste lugar. Então Deus deu a Abraão a aliança da circuncidão, assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou ao 8º dia. Ele estava falando com os costumes de Moisés, e Estevão está reconhecendo a circuncisão como um sinal de aliança válido para a velha aliança. E de Isaque procedeu Jacó, desce os 12 patriarcas. Deus, de fato, fez tudo isto. Deus se revelou a Abraão. Vamos pular um pouco. Depois disso, Deus multiplicou seu povo ainda no Egito, na terra da servidão. Verso 17. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa, que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Não tem templo, não tem lugar fixo, mas Deus está presente, a sua glória está presente. É isso que ele está mostrando aqui, meus irmãos. Mas não só isso. A palavra de Deus mostra que depois o Senhor se revelou a Moisés no Monte Sinai, capítulo 30, versículo 30. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe, ele contou já a história de Moisés, apareceu-lhe o Senhor no deserto, no Monte Sinai, o anjo por entre as chamas de uma sarça. De novo, o verbo apareceu. Não havia templo. Era só um monte, mas o Senhor se revelou. Ele se revelou a Abraão, ele guiou Abraão, ele salvou Moisés das águas, ele educou Moisés na ciência dos egípcios, e ele se revelou a Moisés no Monte Sinai. Por fim, versos 44 e 45, Deus providenciou um templo móvel, que é o tabernáculo, no qual habitou durante os dias da peregrinação de Israel no deserto, que não tinha um lugar fixo. E Salomão, então, constrói o templo, ele fala isso do 46 a 50. Porém, em toda a história, Estevão deixa claro aquilo que ele vai falar do 48 a 50. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos. Qual é a acusação? Ele falou contra o santo lugar. O que é que Estevão fala? Não foi bem isso. Estevão fala coisas que vão reforçar a acusação deles. Deus não habita em casas feitas por mãos. E cita a Escritura. Ele está contando uma história baseada na Escritura, e ele cita a Escritura. Ele cita Isaías 66, 1 e 2. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez estas coisas? Estevão está de Bíblia na mão. Na verdade, ele está falando de memória. Ele está expondo as Escrituras. E ele quer dizer, olha, a questão não é o que eu falei ou deixei de falar.
A questão que vocês precisam entender é que Deus não habita em casas feitas por mãos. Ele habita com o seu povo, onde o seu povo estiver. Então Estevão prova biblicamente, Deus não está limitado a locais construídos por mãos humanas. Em segundo lugar, dentro desse testemunho verdadeiro e coerente, Estevão mostra biblicamente a inconsistência e verdadeira origem dos seus oponentes. Quem eles são? A inconsistência e verdadeira origem dos seus oponentes. Os seus oponentes se têm por homens de Deus, por homens piedosos, homens da lei, homens das Escrituras, grandes conhecedores. Mas Estevão, ao longo desse sermão, vamos voltar de novo, ele vai mostrar que ao longo da história da salvação, os rebeldes sempre rejeitaram aqueles que Deus escolheu para salvá-los. Primeiro, ele vai citar o caso de José, verso 9. Odiado, rejeitado e vendido por seus irmãos, e que se tornou governador do Egito, por meio de quem Deus libertou o seu povo da fome. No versículo 9, os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Veja, aquele a quem os homens rejeitaram, Deus estava com ele. Ele está traçando, meus irmãos, uma tipologia para chegar a Cristo. Deus estava com ele, livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação. E aí ele vai contando a história de como Deus salvou a nação santa da fome, através daquele que foi odiado pelos seus irmãos. Você está percebendo o paralelo? É o que ele vai mostrar. Ele vai mostrar, então, que esse também é o caso de Moisés. É o segundo caso que ele vai mostrar. Ele vai chegar até Moisés, que ele nasce, é formoso aos olhos de Deus, e depois de escondê-lo, a sua mãe o cria, e diz a palavra de Deus que ele, quando foi exposto, a filha de Faraó o recolhe. Ele é educado em toda a ciência dos egípcios, e diz o verso 25, que Moisés, quando tinha 40 anos, ele cuidava, ou ele imaginava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Ou seja, Moisés já tinha uma consciência de que ele tinha uma missão. Eles, porém, não o compreenderam. Quando ele viu um homem brigando com outro, um hebreu brigando com outro, procurou reconduzi-los à paz. Ele está contando uma história que nós conhecemos em Êxodo, que a gente tem acompanhado no domingo pela manhã. Mas o que agrediu o próximo diz: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Moisés já tinha consciência do chamado de Deus, ele só errou no tempo. Mas eles disseram: quem te constituiu? E olha o que Estevão vai falar lá no verso 35. Depois que o Senhor aparece a Moisés na sarça, a este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este Deus, enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. O mesmo que foi rejeitado pelos seus irmãos, foi enviado como chefe e libertador. Ele está traçando um paralelo. Ele está dizendo: sempre houve no meio do povo aqueles que rejeitaram os que Deus enviou como libertadores, como pastores do seu rebanho. E vai ser também o caso de profetas. Na verdade, Estevão aqui em Moisés, ele no verso 37 vai dizer que o próprio Moisés anunciou a vinda de um profeta semelhante a ele. No verso 37, foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Ele está citando Deuteronômio 18, de 15 a 18. Esta é uma profecia referente a Jesus. Haveria um profeta no futuro semelhante a Moisés. Estevão está preparando para anunciar a Jesus. Esse é o seu alvo. E ele vai dizer que é o caso dos profetas, desde Moisés. Veja o verso 38. É este Moisés que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. Eles estão dizendo que ele está falando contra Moisés, não é? Mas ele está exatamente exaltando Moisés, e ele está dizendo: só que os nossos pais, verso 39, não quiseram obedecer a Moisés. Antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito.
E aí ele conta o episódio do bezerro de ouro. Moisés ainda estava recebendo a revelação quando eles disseram: Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós. E naqueles dias eles fizeram um bezerro, ofereceram um sacrifício ao ídolo. E no verso 42 ele diz que como juízo Deus se afastou e os entregou a culto da milícia celestial. E aí ele avança para lá, para o cativeiro, e ele cita o profeta Amós, que diz: ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que as fizestes para adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O povo de Israel sempre foi rebelde, Estevão está dizendo. E Estevão vai dizer que o Senhor fez um tabernáculo para caminhar com eles, depois um templo. Observe que Estevão quer mostrar o que ocorreu com Jesus. Que o que ocorreu com Jesus foi o que ocorreu sempre na história de Israel, da parte dos rebeldes. Jesus é o verdadeiro servo sofredor. Estevão vai dizer que todos esses anunciavam a vinda do verdadeiro servo sofredor. Eles apontavam para ele, tanto pelo exemplo como através das profecias. Observe aí, no verso 51. Ele termina, ele não tem diálogo, ele quer proclamar a palavra. Ele diz: homens de dura cerviz. Cerviz é o pescoço, pescoço duro que não se curva. Incircuncisos de coração. Essa é uma palavra dura para um judeu. O coração de vocês é incircunciso, vocês são pagãos no seu coração. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, e essa resistência é porque eles rejeitaram os profetas de Deus, que falaram pelo Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. Vocês são como os irmãos de José, vocês são como aqueles hebreus que rejeitaram Moisés. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Aqui ele introduz Jesus, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vocês mataram a Jesus. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos, não as guardastes. Vocês são assassinos do justo. Vocês são assassinos daquele para quem os outros que foram assassinados pelos pais de vocês apontavam. Que pregação, irmãos. Que exposição das Escrituras. Uma exposição bíblica, cristológica, impecável. Num estilo judaico, obviamente. No estilo judeu de falar. Contando toda a história da salvação. Estevão está falando, ele está de pé, ele está erguido, mesmo que ele esteja preso, ele está de cabeça erguida. E ele está dizendo: vocês mataram o justo, vocês mataram o profeta sobre quem Moisés falou, vocês sempre foram rebeldes ao Espírito Santo, vocês são pagãos de coração, incircuncisos. Que coragem diante desses homens. E aí que nós chegamos à quarta e última característica, a semelhança do seu mestre. Esse discípulo tem uma morte violenta. Diz que ouvindo eles, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra eles. Você sabe o que é rilhar os dentes? Como a gente diz, reinavam com raiva, rangiam os dentes. Irmãos, só que Estevão não se abala em nenhum momento. Dentro dessa morte violenta, eu quero destacar 3 características de Estevão. Primeiro, enquanto morre violentamente, tal como seu mestre e Senhor, Estevão fixa os seus olhos não no sofrimento, mas na glória que o aguardava. Tal como seu Senhor, Estevão fixa os seus olhos na glória que o aguardava. Eles estavam cheios de ira, mas no verso 55, se eu não estou enganado, pela 3ª ou 4ª vez, diz: mas Estevão,
cheio do Espírito Santo. Que visão gloriosa, irmãos. Acredito que nunca ninguém mais teve uma visão assim. Talvez João no Apocalipse, mas ele vê literalmente aqui. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita. Deus abriu os céus diante desse servo, e Deus o fez ver o seu Senhor e Mestre. E eu quero chamar a sua atenção para um detalhe que Lucas coloca, porque a Bíblia diz que Jesus se assentou à destra de Deus. A Bíblia fala de Jesus assentado sobre o trono do Pai. Mas Estevão não vê Jesus assentado, ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé. É como se Jesus tivesse se levantado nessa hora. Ele vai ser martirizado, ele vai ser apedrejado até a morte, e o Filho do Homem se coloca em pé para receber o seu servo. Que visão gloriosa! Eu vejo o Filho de Deus em pé para me receber. Eu não vejo as pedras, eu não vejo os dentes rilhando, eu vejo o meu Senhor. Que visão gloriosa! Ele está em pé. Ele viu a glória que viria por meio daquele sofrimento. E foi o que Jesus declarou e viu. Não a glória de um terceiro, mas a sua própria glória em Lucas 22. Aqui de novo a semelhança. Lucas 22, 66 a 68. Quando Jesus está diante do mesmo sinédrio, logo que amanheceu, diz a Bíblia, Lucas 22, 66, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhes respondeu: se vos disser, não o acreditareis. Também se vos perguntar, de nenhum modo respondereis. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso. Jesus viu a sua própria glória. E agora Estevão vê essa glória. Em segundo lugar, dentro dessa morte violenta, tal como seu mestre e Senhor, Estevão entrega-se àquele que julga retamente. Estevão não resiste, não corre, não xinga. Diz a Bíblia que quando ele diz isso, eles ficaram mais irados, escandalizados, e clamando em alta voz, tamparam os ouvidos para não ouvir, e unânimes arremeteram contra ele, quer dizer, o atacaram unânimes, lançando-o fora da cidade. Eles o empurraram violentamente para a cidade e apedrejaram. Você sabe o que é ser morto a pedradas? Apedrejaram. O que Estevão faz enquanto recebe pedras, enquanto as pedras lhe laceram a pele, lhe quebram os ossos, lhe ferem a cabeça? Ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Eu estou nas tuas mãos. Recebe o meu espírito. Você lembra de quê? Lucas 23, 46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele está dizendo: eu me rendo a ti, Senhor. Eu estou nas tuas mãos. Eu estou seguro. Eu me rendo a ti. Tu és o que julga retamente. E em terceiro e último lugar, tal como seu mestre e Senhor, Estevão perdoa os seus carrascos e intercede por eles. Qual é a última palavra? Qual seria a sua última palavra? Deus faz justiça. Deus, a vingança pertence ao Senhor, não é? A gente gosta desse termo, né? A vingança pertence ao Senhor. É verdade, mas às vezes a gente usa carnalmente. Qual foi a última oração de Estevão? Ajoelhando-se. A última palavra dele, e diz que ele clamou em alta voz, ele gritou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Senhor, perdoa. Você lembra? Lucas 23, 34, salvou os outros, desce da cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Que morte gloriosa, meus irmãos. Eu quero concluir. Nós conhecemos a frase que diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja.
ela é atribuída a Tertuliano. Mas eu quero mais uma vez citar, já o fiz em mensagens anteriores, a declaração completa desse gigante defensor da fé, na sua obra Apologéticum, escrita às autoridades romanas. O que ele disse foi: nós multiplicamos quando você nos colhe, o sangue dos cristãos é semente. Tertuliano está dizendo, quanto mais vocês matam, mais nós multiplicamos, o sangue dos cristãos é semente. Irmãos, essa afirmação se verificou verdadeira na história de Estevão. No capítulo 8, de 1 a 4, diz que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fizeram um grande pranto sobre ele. Paulo assolava a igreja, mas no verso 4 diz que, entremente, os que foram dispersos por causa da perseguição iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Aleluia! O evangelho continuou. A morte de Estevão fez espalhar os cristãos. E eles continuaram se multiplicando, agora não mais em Jerusalém, eles cruzam a fronteira para Samaria, vão chegar até Antioquia, nada vai deter o Cristo exaltado. Ele está fazendo avançar o seu reino, através mesmo do martírio do seu povo, porque o sangue dos cristãos é semente. É por isso que a igreja multiplicou-se nos 3 primeiros séculos de perseguição no cristianismo. Meus irmãos, embora tenha vivido no período do Novo Testamento, eu quero concluir com isso. Estevão bem poderia entrar na galeria dos assim chamados heróis da fé de Hebreus 11, que prefiro chamar de galeria das testemunhas da fé salvadora. Assim como vários outros cristãos, tanto conhecidos como anônimos, a eles se aplica a declaração do autor de Hebreus em Hebreus 11:38. Homens dos quais o mundo não era digno. Agora mesmo, quando estamos aqui confortáveis ouvindo essa história, comovendo-nos com ela, há dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de cristãos torturados. Talvez alguma igreja cristã esteja sendo invadida, mulheres cristãs estejam sendo estupradas, igrejas queimadas, como a gente vê acontecer nos países onde o evangelho é perseguido. Agora mesmo há cristãos que não têm o privilégio de se reunir numa igreja porque estão num grande campo de concentração, seja na China, seja na Coreia do Norte, morrendo à míngua por causa do seu Senhor. Homens dos quais e mulheres das quais o mundo não é digno. Mas eu preciso terminar com isso, irmãos. Para quem Estevão aponta? O que nós vimos aqui não é Estevão. O que nós vimos aqui não é a sua glória final. Não é sua a glória final nele manifestada. Essa é uma glória derivada. Estevão faz parte da nuvem de testemunhas que nos apontam para o verdadeiro justo sofredor. Ao olhar o exemplo de Estevão, devemos seguir a recomendação e exortação que nos faz o autor de Hebreus em Hebreus 12, de 1 a 3. Juntamente com Estevão, e referindo-se a Estevão, embora ele esteja se referido ao Velho Testamento, mas eu aplico a Estevão, devemos dizer, portanto, tendo visto que temos em nosso derredor tão grande nuvem de testemunhas, nós devemos nos desembaraçar do peso e do pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para aquele para quem Estevão olhou, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Ele é o autor e consumador da fé de Estevão. Ele veio para esse mundo, ele sofreu, ele morreu numa cruz, e ele diz: considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas.
Estevão está nos convidando a olhar para Cristo. E é Cristo o nosso grande modelo, no sofrimento e na glória. Você quer ser como Jesus? Está disposto a ser batizado com o batismo com que ele foi batizado e beber o cálice que ele bebeu? Oh, que o Senhor Deus nos conceda a mesma coragem daquela criança que falou ao seu pai lá em Moçambique: Pai, mesmo que a espada de um terrorista esteja no meu pescoço, eu não vou negar o meu Jesus. Que o Senhor Deus nos dê essa coragem e que essa seja a nossa ambição, amados, sermos como Cristo, mesmo que isso implique sofrer com Ele, porque se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Vamos orar. Louvamos o Teu nome, ó Deus, por essa história tão bela, que na verdade mostra a beleza de Cristo. Por isso que, como disse Lutero, o Senhor nos fez para sermos pequenos Cristos. E assim como disse C.S. Lewis também, como que Cristos em miniatura, não por nossa virtude, mas pela ação do Espírito Santo em nós. Te louvamos porque o mesmo Espírito que estava em Estevão estava em nós. Ó Deus, faz-nos entender que é possível viver uma vida cheia do Espírito e que reflita o caráter de Cristo. E dá-nos essa ambição, que esse seja o nosso maior desejo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.